Então vamos lá, dando sequência agora sem muito papo. Já que a gente começou falando aqui que seria um PHP com lista de clientes, vamos fazer isso. Vamos dizer que é o nosso site e essa é a página dos nossos clientes. Vamos pensar longe lá com a nossa hamburgueria, que caso vocês não lembrem, eu vou relembrá-los. A gente vai implementar e colocar aquele site para funcionar todo com PHP. Nada de conteúdo estático, tudo em banco de dados, fazendo tudo bem bonitinho. Então, quem sabe esse início aqui de clientes a gente já aproveita. Se a gente fosse fazer uma lista de clientes com HTML puro, como é que faz aqueles esquemas aqui? O LI vezes 5, era isso? Lembrei. Estamos parados, mas estamos lembrando aí. Eu faria essa lista assim, né? João, Maria, José, Júlia e o Pedro. Essa seria uma lista feita com HTML puro. 5, tá aí, legal, bonita, funcionando. Mas não, a gente não faz mais isso. Agora a gente faz com PHP. Então, o primeiro passo, talvez fosse a gente pensar, aí eu vou abrir aqui uma tag PHP, já fecho ela e aqui dentro PHP. Eu vou criar variáveis com esses clientes, né? Cliente 1, João, famoso copia e cola, né? Que feia. Não temos tempo a perder, né? Pessoal, eu devo ter falado, né? O PHP ele trabalha tanto com aspas como com apóstrofo. Eu tenho a cultura da aspas, então eu fico com a aspa, tá? Não gosto muito do apóstrofo, é coisa minha. Mas o PHP trabalha com as duas formas praticamente sempre. Tem alguns casos aí que ele trata de forma diferente que a gente vai vendo com o tempo. José, Júlia e Pedro. Então a gente criou as variáveis. Agora como é que a gente poderia escrever essas variáveis aqui? Então a gente tem algumas formas de que a gente fala de escapar do HTML, né? Você ficar intercalando entre o PHP e o HTML. Então a gente poderia, no caso, já deixar o PHP aqui, deixar esse UL aqui em cima, até dar um tab para facilitar a visualização. E aqui a gente faria o seguinte, LI, não, no primeiro caso vamos fazer assim, escrever isso aqui com eco, LI, concatena, aquela mesma concatenação que a gente vinha fazendo, cliente 1, fecha tag. Vamos fazer copia e cola. Né? Isso aqui, se eu não tivesse errado, né? Ninguém me fala. Isso aqui deve funcionar. F5. Funcionou igual, né? Ainda bem, não era para mudar mesmo. Professor, não vi grande vantagem. Realmente inicialmente não tem nenhuma vantagem. Mas imagine que esses dados aqui estão vindo do banco de dados na variável. Então você não vai ficar mexendo aqui, alterando o valor de João para João Paulo. O banco de dados vai ser alterado e ele já vai carregar aqui de João para João Paulo. E aí você vai carregar teu site, ele já vai estar lá como João Paulo. Ótimo. Então, uma possibilidade de escrever
é assim com dentro do PHP colocar o HTML. Geralmente o código HTML numa página, né, principalmente essa página, a página que é apresentada para o cliente, né, o código, a parte do sistema que é apresentado para o cliente, ou a quantidade de HTML ela é muito maior que PHP. Então, geralmente a gente tem o inverso. Aqui a gente está tendo o HTML dentro de uma tag PHP. Mas geralmente a gente tem isso de forma invertida. A gente tem o PHP dentro do HTML. Então, como é que poderia ter isso? Eu fecharia aqui. Então, não teria mais o eco, e sim o li. Porque aqui, né, a gente está fazendo a lista, poderia ser uma tabela, e aí teria suas classes. Eu não fiz nada de CSS, agora já foi-se o tempo do CSS, né, pessoal? Cliente score, podia ter um ID, cliente ID. Então, como eu falei, isso aqui não vai fazer nada porque eu não fiz CSS. Mas como eu falei, o HTML geralmente ele é mais volumoso. Geralmente não sempre. O PHP ele vai estar escondido em outros arquivos na base do programa. Aqui no HTML realmente é só a apresentação, né? Mais uma vez, por mais que seja PHP, é a parte HTML. Então a gente vai falar HTML mesmo. Então, o que a gente faz? A gente faz a parte do PHP dentro do HTML e não o contrário. Então, aqui eu tenho o HTML já fora do PHP, porque ele foi encerrado aqui, né? Só que eu tenho uma variável. E agora, como é que eu faço para escrevê-la? Se eu jogar isso aqui, né, não vai funcionar. Ó, 21. Aqui a gente pode acompanhar alguns erros se ele for dando, mas não foi o caso. Mas ele não interpretou, porque para ele, né, não coloquei dentro do tag PHP, então para ele é um HTML qualquer, mas não é o que a gente quer. A gente poderia, né, da forma tradicional, fazer um eco. Isso era feito até uns anos atrás, até o PHP 5, se não me engano. E aí do 5 em diante, o PHP trouxe uma nova tag, se vocês olharem todo tag PHP é assim, mas o PHP trouxe uma nova tag, que é exclusiva para escrever, é como se fosse o eco, né? Ele substitui o eco, como se fosse para jogar alguma coisa na tela. Então basta você colocar interrogação igual e aqui dentro o que vai de retorno. Seria a string, o valor da variável, ou até concatenar com outras coisas aqui de string também. Então ela é uma tag exclusiva para escrever. Agora a gente tem aqui, ó, São Paulo sendo escrito. Então vejam que legal. Eu tenho o meu PHP simulando aqui uma consulta no banco de dados, né, armazenando todos os valores, e aí escrevendo numa lista, eu abro a lista em HTML, aí fecho a lista e entre elas eu tenho um valor escrito numa variável. E assim para os demais clientes. Então, ao contrário daquela primeira forma, eu falando aqui, repetindo meus valores, né, que a gente fez do HTML dentro do PHP, esse aqui é um formato ou um modelo que a gente vai trabalhar de forma mais comum. Eu tenho o HTML da forma como ele sempre foi escrito, solto, e intercalado com pedaços de código PHP. Salvo e está lá de volta. Né? Altero aqui Mariana. Aqui alterado. Até aí legal, né? A gente está vendo, né, coisa bem inicial, mas já bastante importante, de como a gente vai trabalhar aí PHP e HTML juntos. Só que alguma coisa deve estar incomodando vocês, pelo menos a minha está, que é essa repetição aqui, né?
ou o não uso de uma repetição. Tenho 5 clientes, tive que repetir 5 vezes o código, copiando e colando, dando um trabalho, deixando o código grande e o principal de todos, gerando uma grande possibilidade de erro. Isso que a gente está falando de 5 clientes, né? A nossa hamburgueria vai ter 5.000 clientes. Então nunca que eu iria, primeiro que eu não vou fazer uma página para escrever tudo isso, mas se fosse o caso, a gente nunca iria fazer isso na mão. Por mais que viesse do banco de dados, a gente não ia fazer uma lista tão grande manualmente. Então vamos, senhoras e senhores, utilizar os recursos da programação, a nossa boa e velha repetição. Então aqui, o que a gente já pode fazer? Quando a gente for consultar dados no banco de dados, ou quando a gente pensa numa lista, a gente não pensa em lista em várias variáveis. A gente pensa numa lista na forma de um array. Isso aí. Um array que tem quase certeza que a gente viu na revisão ali. Se não viu, o array em PHP, ele é bem simples, também nada diferente das outras linguagens que vocês já conhecem. A gente pode inicializar um array assim, né? A gente está fazendo manualmente, mas se fosse uma consulta no banco, mais uma vez, já haveria os dados prontos. Então a gente tem essa lista ali, que poderia ser feita assim, ou criado através do comando array entre parênteses. Essa seria a forma clássica, mas a forma mais usual e mais simples é simplesmente colocar, simplesmente, né? Dessa forma, os dados, que aí podem ser um array de inteiros, de floats, de boolean, isso não interessa, de objetos, mas no nosso caso aqui é um array de string. Pode até ser misturado, pode ser string com inteiro, mas isso não é nada recomendado. Então fazemos uma lista assim, né? E aí se a gente quisesse escrever, é só colocar aqui clientes 1, não, né? Primeiro é o 0, aqui clientes 1, né? Já vai melhorando ao invés de ter que criar um monte de variável. Mas isso aí eu tenho certeza que vocês já estão loucos para ver isso aqui numa repetição. E é o que nós vamos fazer. Então eu vou jogar esse fechamento do PHP aqui para o final. E a gente vai fazer o bom e velho for, né? Vou deixar isso aqui porque a gente vai já utilizar esse mesmo esquema aqui. Eu faço um for. O bom e velho Visual Code nos ajudando, né? Ele vai de 0 até quanto? Até 3, né? Porque vai 0, 1, 2 e 3. Mas claro que a gente não vai colocar isso manualmente, a gente vai utilizar uma função do PHP chamada de sizeOf, ou tamanho de, onde ele já identifica o tamanho do array, do vetor. Então ele vai de 0, que é o início, até o tamanho, né, sem ser menor ou igual, ou seja, tamanho 4, ele vai de 0 a 3. E aí esse código vai aqui dentro. E aí mais uma vez a gente chega naquela questão do intercalar HTML com o PHP. Né? A gente poderia aqui simplesmente jogar um echo, daria certo. Né? Vamos tirar aqui, concatenar, só para a gente ver que funciona. Ó, aqui ele está dando conflito das aspas, né? Aí é o caso que a gente pode colocar. Apesar que a gente nem tem esse class, mas só já para aproveitar e ilustrar. Então essa é a primeira situação. A gente tem um eco com HTML dentro do PHP, que mais uma vez não é interessante. Opa, João, porque a gente colocou fixo o 0 aqui, né? A gente não tem tanto cliente João assim. Então põe o i, aí, com repetição. Olha como o nosso código já está ficando mais legal. Então, imagina aquelas listas gigantescas que a gente fazia lá de qualquer coisa, de itens do hambúrguer, ou aquela lista, aquela tabela, pessoal, aquela tabela das nossas lojas, né, que é os endereços dos campos de UFC. Então imagine aqui, né,
pega do banco, consulta, joga na repetição e não faz aquele negócio gigantesco. Mas aqui a gente falou agora há pouco que não é legal assim, né? Colocar o HTML dentro do PHP, então é a última vez que eu vou fazer assim, a gente sempre vai fazer agora o contrário, PHP dentro do HTML. Então eu fecho aqui, tá? Fiquem bem atentos a isso, tá? Aqui, e aí a gente já reforça. Vocês assistem uns vídeos acelerados? Devem assistir, né? Eu assisto muita coisa no YouTube em velocidade 1,5, 1,25. Então vejam só, tenho PHP, abri porque eu precisei criar um vetor, precisei de um array, só o PHP faz isso, o HTML não faz. Quero iterar em cima desse vetor, ou seja, fazer uma repetição por todo ele, de 0 até o tamanho. Então dentro do PHP, aí minha próxima linha é o HTML. Opa, se é o HTML, então fecha o PHP. Escreva HTML. Próximo linha que PHP, então abre PHP. É assim mesmo, pessoal. É divertido assim mesmo. Então, abro o PHP, fecho o PHP porque eu só quero escrever a variável. Depois está aqui HTML, show de bola, HTML, e depois tem o quê? Um PHP fechando aquele for. Legal. Então, eu acho que é isso aqui. Agora a gente tem a coisa bem separada. A minha lista está aqui, o L fechando aqui, ele está dando uma reclamaçãozinha. Então, PHP, HTML, abrindo a lista, o conteúdo da lista, fecha a lista, fecha PHP. Fecha o for, fecha PHP. Então, vem cá, F5. Pois é, aqui tem algum errinho. Será que ele está reclamando da falta do ponto e vírgula aqui? Vamos ver se ele dá algum sintaxe erro, unexpected, erro na linha 26. Olha, que está ajudando a gente, 26. Que é essa aqui. Vamos lá, vamos encontrar juntos aqui. Eu vou apagar isso aqui que não está servindo, né? Só está poluindo o nosso código. Clientes. HTML. Que interessante. Eu vou tirar isso aqui que não está precisando. Eu acho que é um bom momento para ele estar reclamando dessa chave aqui. Em seguida foi... claro, pessoal, eu não abri a tag com PHP. Estou gravando esse vídeo, são 11 da noite. Então vocês me perdoem. A cabeça já não tá aquela coisa. Aí, tá? É que estava faltando isso, estava assim. Então, não esquecer do PHP. É bom gerar esses erros, que se acontecer com vocês já sabem também. Tá, então de novo, até aqui HTML, PHP criando o vetor fazendo a repetição, HTML com o conteúdo do PHP no meio, fecha o for. E aí deu certo. Aí tem um detalhe que o PHP também alterou há uns anos, que é mais para facilitar a visualização. Veja só, a gente tem uma página bem simples, 25 linhas, coisa que na prática não acontece, né? São páginas de 100, 200, 500, 1000 linhas. E aí, uma coisa que se torna um pouco difícil de visualizar são essas fecha-chaves. Imagina que a gente tem um monte de HTML aqui, isso aqui está aqui para baixo, e aí você tem um fecha-chave, mas está fechando chave de quê? De um for, de um if, de qual for. Então, isso acaba complicando um pouco em termos de manutenção do site e visualização do programador. Então, o que o PHP fez? Ele trocou as chaves por comandos. Então, o que eu faço aqui? Eu tenho vários comandos de fim
de end de for, end de for each, end de if, end de while. Então, aqui, ao invés de eu usar chaves, vejam que eu coloquei aqui, ao invés de abrir a chave, eu coloquei em 2 pontos. Na verdade, é para dizer que está encerrando a linha ali. Faço repetição e aí aqui eu ponho um end for. Nenhuma mudança, os nossos erros acabaram aqui, nenhuma alteração. Isso aqui, né, para o cliente não muda em nada, mas para o programador ele facilita muito a visualização. Porque a gente sabe que fica vários ifs, né, if depois de if, dentro de for, dentro de outro for, e chega lá 3, 4, 5 chaves fechando, e isso às vezes se torna difícil de ler. Então, isso aqui ajuda um tanto na visualização, certo? Isso eu realmente acho que agora está me faltando memória se eu mostrei para vocês, que é o for each, né? Que na maioria das vezes fica mais enxuto o código e aí facilita também um pouco a visualização. Então, o for facilita para o programador, na verdade, né? Esse for é o for clássico, e o for each, que também tem várias outras linguagens, ele deixa o código um pouquinho mais enxuto. Então, no lugar do for, com for each ficaria assim. For each, aqui ele dá uma sugestão, mas que não ajuda muito. O que a gente quer para cada, né? For each, para cada. Para os clientes, né, que é o meu vetor, eu quero que ele leia cada cliente, né? Um cliente por vez. Então, eu não preciso aqui de contador, não preciso de variável auxiliar. Eu simplesmente ele põe em cada loop, ele põe cada um da minha lista de clientes na variável cliente. Então, aqui eu não preciso. O meu for ele fica bem mais enxuto, né? Então, ele faz repita o vetor clientes, né, o array clientes, em cada uma variável cliente. E aqui também eu tenho o end for each, né? Não muda nada, eu acrescento mais um cliente aqui, que agora é o Fábio, e a Cláudia, 2 clientes na verdade, né? E eles já estão ali na lista, né? Então só acrescentei 2, não precisei mexer mais nada de HTML, ele só fez a repetição aqui e já mostrou pra gente na página. Tá? Então, o for each ele fica um pouquinho mais enxuto e acaba que é mais utilizado. Aí, assim como o for e o if ali que eu mostrei, o while, nesse modelo ele fica um pouco mais claro para o programador que ele está sendo fechado aqui e não é simplesmente uma chave que você não sabe de quem que é. Então, for each aqui 2 pontos. E aqui a variável cliente. Tá joia? Então, eu acho que aqui também damos uma parada e a gente segue já já no próximo vídeo.